Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, continuando o vídeo lá da semana passada. Eu sei que tá tudo demorando pra subir os vídeos. Eu queria agradecer muito o review da galera. Muita gente pediu pra continuar, então eu vou continuar. Vocês precisam lembrar de deixar o like e comentar, porque senão eu não vou conseguir me motivar pra continuar gravando mais. Enfim, a história do último vídeo, eu parei comentando que a faculdade não tinha dado certo pra mim. E foi quando eu conheci o pessoal lá na faculdade e eu decidi terminar o meu curso, pelo menos o ano, e ver quantas matérias eu passava. Aí eu acabei passando em 3 matérias de 10, e foi quando eu olhei para aquilo tudo e falei, tem alguma coisa errada, sabe? Eu senti, falei, não, eu preciso achar um rumo. Aí eu tomei forças, muitas forças, e decidi largar a faculdade de vez. Aí eu cheguei nos meus pais e falei, ó, é o seguinte, faculdade não é pra mim, eu não consigo conciliar trabalho e faculdade, porque na Espanha é muito puxado o sistema de ensino deles. Para eles que já vêm desse tipo de sistema de ensino é bem mais tranquilo. Agora pra mim, eu vim de escola pública, então eu estudei primeira, segunda, terceira e quarta de escola particular. E depois disso, da quinta até o colegial, eu estudei até a noite. O colegial foi à noite, eu trabalhava de manhã, acordava 4h30 da manhã para ir pro trabalho. Aí eu saía do trabalho e ia pro Senai. Aí eu saía do Senai e ia pra escola normal. Então, tipo, era todo dia a mesma coisa. 4h30 da manhã, acordado para pegar o ônibus. Nossa! Então, tipo, o meu ensino, a minha base foi muito ruim. Bom, a gente sabe como que é o Brasil, né? E aí quando eu cheguei lá, ele era muito avançado, então eu ficava um pouco perdido. E ainda assim eu consegui ser aprovado em algumas matérias. E fora a barreira do idioma e tal. Mas só que o problema em si não era só isso. A faculdade não era pra mim. Então eu falei, não dá certo, porque eu cheguei a largar a faculdade de publicidade no Brasil pra fazer educação física, porque eu dava aula de Kung Fu. Aí eu mudei pra Espanha, continuei fazendo educação física, e aí foi quando eu entendi que o problema não era estudar, o problema é o sistema de ensino, faculdade não serve pra mim. Enfim, eu decidi largar a faculdade, criei coragem e falei pros meus pais que eu ia largar, e isso pra eles foi um baque, né, foi um choque, porque meu pai e minha mãe sempre foram que tem que estudar, tem que fazer faculdade, e isso nunca foi pra mim, nunca. E aí eles ficaram pistola, eu tomei essa decisão já adulto, a gente começa a ter que tomar decisões, né? E eu tava decidido que isso não era pra mim, que eu precisava largar. Enfim, larguei, só que eu não posso ficar sem fazer nada, né? Eu ainda tava legalizado na Espanha, então eu precisava arrumar um trabalho. Foi aí que veio a segunda frustração da minha vida, que os meus pais, eles têm muita mania eles gostam muito de morar em cidade pequena. E eu não suporto, eu sou apaixonado por São Paulo. Se você perguntar pra mim hoje, qual que é a cidade que eu mais amo, eu já morei em vários países. Se você perguntar pra mim hoje, eu ainda sou muito apaixonado por São Paulo, sinto muita saudade. Eu sei que é caótico, eu sei que é meio louco vocês pensarem isso, mas se eu tivesse condição de ter a qualidade de vida que eu tenho aqui em São Paulo, acho que eu ficaria lá, porque eu sinto muita falta. Meus pais acabaram decidindo mudar. A gente morava numa cidadezinha que já não era lá muito grande, chamava La Coruña. É uma cidade litorânea no norte da Espanha, que é onde basicamente toda a minha família tá lá. E eles decidiram comprar uma casa em Cerceda, que é uma cidadezinha bem menor, tipo, é uma vila. É como se fosse tem acho que 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, sei lá. E ela é uma cidade reta e só tem fazenda, casinha. Para os meus pais isso é muito bom, eles gostam, né? Eles já estão naquela fase da vida de curtir a aposentadoria, ficar em casa. E não é a minha vibe, né? Eu sou um cara muito ativo, eu não consigo ficar parado. Então eu tenho que ver gente, eu tenho que estar movimentando. Então isso pra mim foi o segundo baque pra mim de quando eu cheguei na Espanha. Então, basicamente, as únicas coisas boas até agora foram as amizades que eu fiz e o fato de eu aprender espanhol. Meu espanhol melhorou muito na faculdade. Então vamos dizer que eu paguei a faculdade para aprender espanhol. Enfim, só que quando a gente chegou nessa cidade pequena, tinha um restaurantezinho português. E eu não tava trabalhando, eu não tinha dinheiro pra fazer muita coisa, e eu ficava preso nessa cidade onde meus pais mudaram.
só tinha acesso a outra cidade que eu morava, onde ficaram os meus amigos, em La Coruña, de trem, e o trem era só na rodovia, então era um baita de um rolê, ou de carro. E eu não tinha nem dinheiro pro trem e não tinha carro. Eles tinham, eu não. Aí eu falei, eu preciso trabalhar. E aí eu comecei a mandar currículo, porque eu ainda tava legalizado. Aí a gente foi almoçar num restaurante lá que tinha, no único restaurante da cidade. E aí era um restaurante de português, um restaurante muito bom e tal. E aí conversando, conversa vai, conversa vem. A gente ficou sabendo que o dono do restaurante tinha todos os contatos com a fábrica dali, porque como era uma cidade pequena, mas tinha muitas fábricas em volta. Ele podia entrar em contato. Aí a gente falou, pô, vamos deixar o currículo lá. Eu falei, acho que eu vou arriscar. Aí imprimi o currículo, cheguei no cara lá e falei, eu tô procurando trabalho, tal. Vocês comentaram que... Você comentou, rapaz, né? Você comentou que conhece um pessoal aí. Eu não me importo com o que eu vou trabalhar, eu só preciso trabalhar. Passado 2 semanas que eu deixei o currículo ele, 3, me ligou um rapaz, um homem, falando, eu recebi teu currículo aqui com o fulano de tal, você já trabalhou de marceneiro? Eu falei, não, já ajudei em obra, assim, amigos e tal, mas... Aí ele falou, não, o serviço é fácil, você só tem que apertar parafuso e tal, eu vou passar aí pra conversar com você. Aí ele parou na frente de casa, me mostrou as pecinhas do trabalho que ele precisava fazer e falou, esse é o trabalho. Basicamente a gente ia montar um deck, ele ia me contratar pra trabalhar pra ele, e a gente ia montar um deck, esses de piscina, num resort. Aí, até aí, ok. Ele falou, eu faço a madeira e você vai vai colocando os parafusos para poder parafusar a madeira no chão. Eu falei, eu consigo fazer isso. Ele falou, não tem problema, não é difícil, eu te ensino. Aí vem a parte que a minha vida começou a virar de ponta cabeça total de novo. Esse trabalho não era na Espanha. Era na Espanha, mas não na cidade que a gente morava. Era em Tenerife. Então, se você já me segue há um bom tempo, eu tenho um outro canal que chama Vini pelo Mundo. Naquele canal quando eu comecei o canal, eu queria mostrar as viagens. Então tem a minha primeira viagem quando eu fui para Tenerife, eu vou deixar o link aqui no card e vocês podem ver depois. Tem outras viagens, do decorrer dessa história toda da minissérie, vocês vão ver que tem esses países pelos quais eu passei. E então, beleza, ele falou, a gente vai pra Tenerife, eu pago o teu avião, eu pago a tua acomodação, ele ia pagar tudo, eu só ia trabalhar pra ele e receber. Então tava show, eu tava com o contrato, que eu precisava de um contrato de trabalho, eu ia ganhar o dinheiro cheio, sem desconto nem nada, então tava ótimo. Aí eu falei, fechou, eu vou. Então eu que gosto de uma aventura, ia sair de uma cidadezinha pequena, ia viajar, eu tava louco pra viajar, e de graça, eu falei, fechou. Então eu fui todo empolgado, falei, vou trabalhar, vou aprender uma coisa nova. E como nem tudo são flores, eis que chega a bendita viagem. Chegando em Tenerife, foi tudo, nossa, que maravilha, putz, que lugar bonito e tal. Aí vem a parte, eu não tava ali pra passeio, eu tava ali pra trabalhar. Até o trabalho, eu nunca tive problema com trabalho braçal, nunca tive problema com me esforçar para trabalhar. O meu problema sempre foi estudar mesmo. Chegando lá, ele me explicou como que era o trabalho, a gente foi no resort que a gente ia construir, então era só obra, era tudo material para cima, material para baixo, cimento, madeira e essas coisas de obra. Mas a vista era maravilhosa, tipo, a gente ficava de frente pro mar, assim, de Tenerife, coisa de louco. Então até aí tava tudo legal. O hotel que a gente ficou hospedado tinha piscina, a gente podia usar a piscina. Só que o cara trabalhava muito, ele era o workaholic total. Então a gente acordava 5h30 da manhã, chegava na obra umas 6, aí tomava o café da manhã ali perto, 7 horas da manhã a gente começava. E era pauleira. E o sol em Tenerife, ele acho que é um sol diferente. Tipo, acho que o sol tá mais perto ali, não é possível. Porque à noite tava, eu juro, teve dia que eu dormi no chão gelado. À noite fazia 27 graus. À noite, tipo, 3h30 da manhã, eu olhava no relógio,
no celular e tava 27 graus. Então de dia, o deck era do lado de fora, né? Porque era uma piscina externa. Então de dia, quando a gente tava trabalhando, o sol comendo coco, a gente com roupa de pedreiro, que aqui era obrigatório o uso do capacete de pedreiro também, aquilo esquentava demais a cabeça. Então fazia 45, 43 graus e o cara, ele vinha com a madeira, o outro rapaz cortava a madeira, esse meu chefe montava a madeira como tinha que ser, colocava no lugar e eu vinha parafusando. Então era das 7 da manhã, se deixasse ele ia até meia-noite, aquele cara era maluco. Até meio-dia, mais ou menos. Aí a gente ia almoçar, aí ele pagava o almoço. Na volta, a gente voltava pra obra e tinha que ficar, a gente ficava até umas 8, 9 horas da noite fazendo a mesma coisa. Eu lembro que o deck, se eu não me engano, tinha 1 quilômetro, assim, de área, né? Então dava, sei lá, 500 metros, acho que metade. Bom, eu já falei que eu não gosto de estudar, né? Eu sei que era muita coisa, era muito grande. Eu acho que eu tenho foto. Eu vou tentar achar foto nos meus arquivos e a minha editora vai por aí pra vocês verem. Então, aquilo foi ao mesmo tempo gratificante e traumatizante. Porque o cara era uma ótima pessoa, o meu chefe era uma ótima pessoa, mas no trabalho ele era muito grosso. Muito grosso. Então eu meio que tive que me esforçar ali. Então o que me motivava todo dia era saber que eu não ia ficar ali pra sempre. E o dinheiro que eu tava ganhando era pra alçar novos voos, sabe? Tipo, esse era o que me motivava a acordar todo dia e passar por aquilo. Era joelho sangrando, cotovelo sangrando, sabe? Mas eu sempre lembrava, não, esse dinheiro vai me dar a liberdade que eu preciso. Esse dinheiro vai dar a liberdade que eu preciso. Então era isso que me motivava a trabalhar e aguentar tudo aquilo que eu passei. Passado isso, a gente ainda conseguiu curtir um pouco, tanto que se vocês forem ver no vlog, eu fui lá na praia, a gente mergulhou, nadou, mas era tipo um domingo. E eu acabei ficando lá em Tenerife quase 3 meses, acho que 2 meses e meio, porque era muito grande a obra. E deu pra curtir, deu pra levantar uma grana, consegui comprar meu primeiro celular, então deu pra fazer alguma coisa. Passado isso, até a gente terminou a obra lá. Ele falou, agora a gente vai voltar pra Espanha. Pra Espanha não, já tava na Espanha. A gente vai voltar pra Corunha, eu te deixo na casa lá dos seus pais em Cerceda. E no final de semana, na semana que vem, eu volto pra te buscar, que a gente vai pra Suíça. Aí eu, caraca, eu tava meio chateado porque o trabalho tava bem pesado. Na verdade, é o que eu falei, eu não ligava pro trabalho pesado. O que mais me incomodava era o jeito que as coisas rolavam. O jeito com o qual ele me tratava, o jeito com o qual eu tinha que lidar com as coisas, mas o salário era bom, eu tava precisando de dinheiro e eu precisava de contrato. E vida de imigrante não é fácil, nego. Não é fácil. Então é isso ou isso. E aí quando ele falou que tinha pra Suíça, eu sempre tive um sonho enorme de conhecer a Suíça. Porque eu brincava, eu falava assim, se um dia eu for ver neve, se eu for esquiar, vai ser na Suíça. Se a primeira vez que eu for ver neve, vai ser na Suíça. Mas eu falava brincando. Spoiler alert. Eu acabei vendo neve na Suíça pela primeira vez que eu vi neve na minha vida, foi na Suíça. E quando ele falou que a gente ia pra lá, eu me empolguei e falei, não, beleza. Passei o final de semana, falei, minha mãe, semana que vem ele tá passando aí, eu vou pra Suíça. E eu tava muito animado. E na Suíça, é outra parte da minha vida que foi, acho que o terceiro plot twist, assim. Acho que toda essa minissérie vão ser vários plots. Vão ser vários plot twists, assim, sabe? E na Suíça, eu acho que foi o divisor de águas total da minha vida. Total. Eu tenho umas divisões na minha vida. Eu antes do Kung Fu e eu depois do Kung Fu. E tem outra parte da minha vida que é dividida. Eu antes de ir pra Suíça e eu depois de ir pra Suíça. E a parte da Suíça eu vou contar no próximo vídeo pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, compartilha, me deem aquela força, porque eu tenho muita vontade de crescer com esse canal agora, eu tô realmente dedicado. E é isso, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda pros amigos que têm vontade de saber um pouco de uma história maluca, porque não vai parar por aqui, pode ter certeza. Beleza? Falou, é nóis!